Boa noite, queridos e queridas que nos acompanham em mais uma programação celebrativa dos 100 anos do nosso querido CIEM. Desta noite, nós seremos dirigidos pelas diretoras executivas da região centro-oeste do nosso país. Todas as mulheres batistas daquela região se envolveram, se empenharam para que hoje tivéssemos uma noite de gratidão, uma noite de celebração, uma noite onde essa história, uma história linda de 100 anos, história que marcou a vida de muitas pessoas. Muitos obreiros passaram ali pelo nosso CIEM, que já foi IBER, que já foi Instituto de Treinamento Cristão, que já foi Escola de Obreiros. E com certeza, no coração de cada um de nós, existe esse reconhecimento àquelas mulheres batistas americanas que um dia tiveram de Deus a visão de preparar jovens para que pudessem servir melhor ao Senhor. E no mês de junho próximo, se Deus assim permitir, aqui na cidade do Rio de Janeiro, na primeira igreja batista do Rio de Janeiro, estaremos presencialmente, culminando com uma grande celebração, registrando a nossa gratidão ao Senhor. Portanto, você que está em toda parte do Brasil, é nosso convidado para estar conosco no dia 25 de junho próximo. E hoje, continuem conosco, celebrando a Deus, agradecendo a Deus pela vida do nosso amado CIEM. Neste momento, quero convidar você para juntos orarmos agradecendo a Deus pelas incontáveis bênçãos. Curve sua cabeça neste momento juntamente comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, a Ti, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem usado esta casa de homens e mulheres de Deus, preparando assim essas vidas. E essas vidas estão abençoando outras vidas, levando o amor de Cristo. E nós queremos, ó Deus, neste momento, pedir a Ti que continue abençoando as pessoas que têm passado por esta casa e que elas continuem sendo bênçãos na ministração, na missão de pregar a Tua palavra. Abençoe a toda a sua diretoria, no nome de Jesus. Amém. Nenhum valor
É com muita alegria no coração que queremos contar para vocês uma linda história de 100 anos atrás. Tudo começou em 10 de março do ano de 1922. O Colégio Batista Brasileiro, para atender a necessidade das igrejas, resolveu criar um departamento visando preparar jovens solteiras para a liderança nas igrejas locais. Esse departamento recebeu o nome de Escola Teológica de Obreiras. O exemplar do Jornal Batista, de número 12, publicado em 23 de março do mesmo ano, saiu com o seguinte anúncio: a Escola Teológica para Obreiras, fundada há dias, já está recebendo matrículas de muitas jovens. Poucos anos nos separam para vermos os resultados dessa nova instituição. Pelo vasto campo brasileiro, a primeira turma de formandas da Escola Teológica de Obreiras foi formada pelas alunas Florentina Silva, Niceia Miranda, mais tarde Niceia Sorém, Umbelina Ferreira e Valdemira Almeida, mais tarde Valdemira Mesquita. Essa formatura ocorreu no ano de 1928. Mas sabe, essa história não para aqui. Em 1941, a Escola de Obreiras passou a ser administrada pela União Geral de Senhoras e no ano seguinte seu nome foi alterado para Instituto de Treinamento Cristão para Moças. Este período esteve sob a direção de Ruth Handel. Em abril de 1949, já sob a direção da missionária Dorine Hauskin, foi inaugurado o prédio do Instituto de Treinamento Cristão. Em 1954, é inaugurada a Casa Batista da Amizade, com a finalidade de atender às carências sociais, emocionais, espirituais dos moradores do Morro do Encontro e adjacências. Através dos anos, muitas alunas têm servido ao Senhor como estagiárias na Casa Batista da Amizade, atendendo crianças, dando aulas de evangelização. Atualmente a Casa Batista da Amizade é administrada pela educadora Márcia Fernandes Copaniche, formada também pelo IBER. Durante a administração da missionária Dorine Hanskins, até o ano de 1976, muitas alunas foram preparadas e vários melhoramentos foram efetuados, inclusive a construção do auditório Esther Silva Dias. Em 7 de dezembro de 1965, o nome do Instituto de Treinamento Cristão foi mudado para Instituto Batista de Educação Religiosa. Com a saída de Dorine Hanks, a missionária Alma Elizabeth Watts assume a direção, dando continuidade ao trabalho de Dorine. Durante a sua gestão, foi inaugurado em 1982 o prédio que recebeu o nome de Dorine Hanks. Nesse prédio funcionam as salas de aula, a biblioteca e a administração. Foi nesse período que houve o maior investimento dos batistas brasileiros na formação de educadores religiosos. Em apenas um ano, a instituição chegou a formar 74 educadoras religiosas. Além disso, a diretora envolveu-se amplamente na plantação de novas igrejas na cidade do Rio de Janeiro. Após 18 anos, como diretora do IBER, a missionária Elizabeth Watts passou o cargo para uma missionária brasileira, Diana Maria Bonfiminho, que trabalhava há 24 anos com a Junta de Missões Nacionais. Diana assumiu a direção
do IBER no dia 5 de março de 1995 e ficou até 2001. Sob a sua direção, foi implementado em 1996 o curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação Religiosa. Em 5 de agosto de 2002, ficou estabelecido que a instituição passaria a preparar missionários além dos educadores religiosos. O Centro Integrado de Educação e Missões, CIEM, nome mudado em virtude da abrangência nas duas áreas de preparo, numa parceria da União Feminina Missionária Batista do Brasil, instituição mantenedora, com as Juntas de Missões Mundiais e Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira, a União Batista Evangélica e a International Mission Board apoiou essa iniciativa. Nesse mesmo dia, 5 de agosto de 2002, assumiu a direção da instituição a missionária Maria Bernadette da Silva, que na ocasião era a coordenadora do trabalho missionário na Europa e na Ásia Central, através da Junta de Missões Mundiais, com experiência na área de ensino e também no campo missionário. Sob a sua direção, foi implementado em 2011 o curso de mestrado em Missiologia e mestrado em Educação Cristã. Em dezembro de 2018, assume a direção interinamente a diretora executiva da União Feminina Missionária Batista do Brasil, Marli de Fátima Pereira da Silva Gonzalez. Até hoje, o CIEM tem recebido jovens e famílias para se prepararem nas áreas de educação cristã e missões. Milhares de vocacionados já passaram por esta casa. A missão do Centro Integrado de Educação e Missões é a formação de crentes qualificados e comprometidos com Deus que atendam às necessidades das igrejas e dos campos missionários. O registro histórico sistemático da obra missionária no Brasil e no mundo e a reflexão sobre a prática missionária contemporânea. 100 anos, 4 nomes dados à escola, mas o ideal de preparar vidas para melhor servir ao Senhor continua o mesmo. Muitas recordações dos momentos vivenciados na biblioteca, nas salas de aula, no internato, nos estágios nas igrejas, lições aprendidas para a vida e para o ministério. Os tempos mudaram e hoje o ensino à distância veio para ficar. O CIEM passa a ser um centro de treinamento de líderes para a igreja local com cursos práticos. Comemoramos o que Deus tem feito durante 100 anos. Passado glorioso, presente abençoado e um futuro esperançoso de muitas vitórias. CIEM, 100 anos frutificando para a glória de Deus. Forte posso ser, enfim meu viver, muitas coisas posso fazer com Cristo em mim. A Ele honra sou, sem Ele nada sou, pois quando franco estou, Jesus vem me mostrar amor perfeito
nunca poderei medir o seu poder e um amor tão puro e bom só Cristo tem. Ao ver teu coração nas horas de aflição, de pronto estende a mão e me sustém. Amor perfeito é o amor de Jesus. Se fraco estou, meu Senhor me conduz. Por seu poder tenho paz, forte sou. Amor perfeito, amor perfeito. Por seu poder tenho paz, forte sou. Amor perfeito, amor Olá! Mais uma vez nós estamos aqui celebrando os 100 anos do CIEM. Que prazer fazer parte desta história. Hoje, CIEM, Centro Integrado de Educação e Missões, que recebeu esse nome com uma nova proposta para atender homens e mulheres e de qualquer idade desde o ano de 2012. Mas a gente precisa voltar lá na história, porque esta foi uma visão dada por Deus à nossa denominação, que visualizou e entendeu que precisávamos ter um espaço para o preparo teológico de mulheres. Foi aí que surgiu, lá em 1922, a Escola Teológica para Obreiras. E aí continuou conquistando cada vez mais. Mudou de nome depois, se tornou ITCM, depois só ITC, porque era Instituto de Treinamento Cristão para Moças, depois ficou só Instituto de Treinamento Cristão. Legal essa história, vale a pena a gente conhecer mais, porque isso nos dá motivo de cada vez mais nós vibrarmos e valorizarmos o que nós temos, principalmente enquanto denominação batista. Mas também mudou de nome, se tornou Instituto Batista de Educação Religiosa, IBER. E foi um período de maior tempo, que a gente pode dizer aí, que ela carregou este nome. Por isso que há tantos, né? A gente hoje fala do CIEM, fala, não, lá no IBER. É IBER também, mas é CIEM hoje. E muitas de nós, eu inclusive, fui preparada na época em que era IBER. E tem tantas hoje no campo missionário e na liderança. Muito nos alegra fazer parte desta história que não foi escrita por homens, mas foi escrita pelo próprio Deus. Nós fazemos parte desta história, nós nos alegramos. Hoje o CIEM, que desde 2002 recebeu este nome aí, Centro Integrado de Educação e Missões. Tem uma proposta diferenciada para este tempo, investindo com muita força no ensino à distância, o EAD, né? Mas também não só isso, nós hoje estamos focados no preparo para a liderança à igreja local. Isso tem sido muito importante porque foi um pedido das igrejas, inclusive. E nós estamos aqui hoje para celebrar 100 anos desta casa que nós tanto amamos. Não vai parar por aí não, porque nós ainda temos uma grande celebração no dia 25 de junho, aqui no Rio de Janeiro, na primeira Igreja Batista do Rio. Nós vamos estar fazendo uma outra grande celebração presencial e eu convido você a participar. Parabéns para nós, pois nós fazemos parte desta história. Olá, estava aqui pensando, como mulher cristã em missão, o que posso oferecer ao CIEM por esses 100 anos? Então, decidi levantar uma oferta com a minha organização. Você também poderá fazer isso. Levante uma oferta de amor com a sua organização e envie através do Pix, com identificação.
aleluia, aleluia. Os reinos deste mundo já passaram, pertencem ao Senhor, são do Senhor, são do Senhor, são do Senhor. Deus tão poderoso, Deus tão grandioso é amor, viverá eternamente, reinará para sempre o nosso Rei. Deus tão poderoso, Deus tão grandioso é amor, viverá eternamente, reinará para sempre o nosso Rei dos Reis. Para sempre e sempre, aleluia, aleluia. E grande Senhor. Para sempre e sempre, aleluia, aleluia. Rei dos Reis. Para sempre e sempre, aleluia, aleluia. E grande Senhor. Para sempre e sempre, aleluia, aleluia. Rei dos Reis. Para sempre e sempre, aleluia, aleluia. E grande Senhor. Rei dos Reis e grande Senhor. E reinará, para sempre e sempre. Rei dos Reis. Para sempre e sempre. E grande Senhor. Aleluia, aleluia. E Ele reinará para sempre e sempre. Rei dos Reis e grande Senhor. Rei dos Reis e grande Senhor. E Ele reinará para sempre e sempre. Para sempre e sempre, para sempre e sempre. Aleluia, 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 aleluia. Boa noite, irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui hoje, nesse momento de celebração, esse momento de gratidão, esse momento em que nós estamos pensando, né, nesses 100 anos do CIEM, nessa pré-celebração, e muito grata a Deus, né? Sou muito grata ao Senhor por essa instituição, e é muito bom poder ver que durante todos esses anos é uma casa que tem cumprido a sua missão, tem feito, né, a diferença na vida dos que passam por ali, né? E através dessa dedicação, através desse compromisso no preparo de obreiros, tem sido bênção, né? Tem sido bênção no campo missionário, aqui no Brasil, fora do Brasil, tem abençoado lares, famílias, através de vidas, né? Através de preparo de vidas que tem se consagrado ao Senhor para o ministério. E nós louvamos a Deus por essa casa, louvamos a Deus por essa instituição. E para mim é um privilégio poder estar aqui hoje compartilhando com vocês. Eu me chamo Gleice, né? Eu me formei aí no CIEM no ano de 2005. Sou daqui de Goiás, de Bela Vista, e fui enviada pela minha igreja local. E quando eu cheguei aí no Rio, fui acolhida pela igreja de Jacarepaguá. Além da igreja, né, a gente é acolhido por tantas pessoas preciosas, a gente ganha tia, a gente ganha mãe, a gente ganha tantas pessoas que vêm nos abençoar, que vêm nos acompanhar durante esse período de formação. E é muito bom, né, é muito bom saber que Deus tem preparado lugares como esse, lugares que têm nos acolhido, lugares que têm nos ajudado, têm nos transformado. Eu sou muito grata a Deus pelo CIEM, pelo tempo que eu passei no CIEM. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa noite um texto que tem feito parte da minha caminhada. Desde o momento em que eu entendi o chamado do Senhor para ir ao seminário, né, para ir ao CIEM, né, essa casa de preparo, Deus falou muito claro comigo, usando uma referência bíblica, que é a que eu gostaria de compartilhar,
que está lá em 1 Tessalonicenses 5:24. Eu já tinha começado um curso teológico aqui no nosso seminário, mas senti de Deus de ter um preparo mais específico, né, na área de missões, educação cristã. Então fui, né, entendi de Deus essa direção para poder ir ao CIEM. E naquele momento de crise, de decisões, né, de incertezas também, nunca tinha saído de casa, nunca tinha deixado, né, ido para tão distante. Deus usou esse texto de uma maneira muito particular, né? E lá em 1 Tessalonicenses 5:24 diz: aquele que vos chama é fiel e ele também o fará. Naquele momento, eu entendi claramente que era um sustento financeiro, um sustento físico, um sustento emocional, né? Que são coisas que nós ponderamos muito, né? Antes de começar, então, essa caminhada. E esse texto ficou muito forte no meu coração, né? O Senhor, Ele é fiel, Ele vai me sustentar em toda essa caminhada. Não sei o que eu vou vivenciar, mas eu sei que a minha vida está nas mãos dEle, né? Ali é um lugar separado por Ele. Independente do que eu venha passar, a fidelidade, o sustento do Senhor vai ser comigo, porque é Ele que tem me chamado. E é interessante porque eu uso muito esse texto, né, nos meus compartilhamentos, né? Quem caminha aí um pouquinho comigo sabe que eu gosto muito dessa referência. Mas à medida que eu comecei a caminhar, né, nesse preparo, a minha chegada no Rio, Deus, Ele foi ampliando a minha visão em relação a essa referência, né? Fui voltando a alguns versículos. E Deus começou a me mostrar que essa caminhada, que esse momento, ele é marcado por vários outros desafios. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos 3 relacionamentos, né? 3 áreas, né? Que Deus, ele trabalha de forma muito específica no período que a gente está nos preparando, né? Para seguir, para servi-lo, né, nos preparando para poder obedecê-lo de maneira mais plena e integral. E muitas vezes nós pensamos, né, já pensamos em um povo ao qual a gente vai se dedicar e servir, mas a obra de Deus, ele é muito maior, né? Ela começa em nós, Ele vai nos modelando. E o CIEM, com essa proposta de preparo integral do obreiro, e isso faz toda a diferença, porque quem teve a oportunidade de morar ali naquela casa, de não só, né, estar ali no prédio de estudos, mas toda aquela casa é uma casa que tem se dedicado, todas as pessoas que estão ali têm se dedicado num preparo integral de cada pessoa que entra ali. Até mesmo porque o que vai fazer a diferença nos campos missionários, a diferença que vai fazer, né, na igreja local, aonde nós estivermos, é o Cristo gerado em nós, né? É Cristo modelando o nosso caráter. Eu posso ser realmente muito habilitada em muitas áreas, mas se Cristo não viver em mim e eu estar morrendo para mim mesma a cada dia, né? Essa caminhada não valeria a pena. Então, como nós estudamos e como nós aprendemos no CIEM, e essa referência também do CIEM, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso precisa ser uma verdade constante em nós. E aí, voltando aqui para o texto, em 1 Tessalonicenses 5:24, quando a gente volta ali no versículo 12, né? Eu vou compartilhando versículo por versículo, os irmãos vão me acompanhando. No versículo 12, né, Paulo vai dar uma orientação aqui bem interessante. E eu acho que tem muito a ver com a nossa experiência aí, né, com essa casa, e a experiência aí com o nosso chamado, a nossa vocação missionária. Caros irmãos, agora vos suplicamos que dediquei toda a consideração para com os que esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor, e que os tenham em alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizam para convosco. Caminhai em paz uns com os outros. Irmãos, um ponto que é crucial, nós precisamos reconhecer aqueles que exercem autoridade sobre nós, autoridade espiritual, aqueles que nos lideram. E é uma bênção, né, ser liderado por pessoas que Deus tem levantado.
né? E a gente pode ver aí, né, no CIEM, anos Deus levantando servos e servas que têm se dedicado no liderar e cuidar dos outros. Que seja o preparo de um plano de aula, uma grade curricular, o preparo, né, ali dos dormitórios, né, aquele local ali tão precioso. Então, cada detalhe, né, Deus levanta pessoas para nos liderar e nos conduzir na nossa caminhada. E Paulo, ele vai falar sobre cuide dessas pessoas, ame, considere, respeitem essas pessoas, não porque elas são bonitas ou legais, mas por causa do trabalho que elas fazem. E é um trabalho muito árduo, muito árduo. Todos nós passamos por desafios pessoais, mas nós sabemos que aqueles que exercem liderança, eles são atacados diretamente. Então nós, né, como pessoas que estão aí caminhando rumo ao preparo da nossa vocação, né, aquilo que o Senhor tem colocado diante de nós precisamos reconhecer e considerar essas pessoas, né, na mais alta estima, expressando amor e reconhecimento. Nós precisamos reconhecer essas pessoas que se dedicam, que cuidam de nós, que nos amparam, que nos orientam, pessoas que passam por seus desafios, pessoas que passam por seus desafios espirituais, pessoais. Nós precisamos orar por elas, nós precisamos amá-las, nós precisamos estimá-las, né, com a mais alta estima, né, e reconhecê-los. E que haja paz entre nós, aqueles que nos lideram. E esse foi um ponto que ficou muito claro, né? Quando eu cheguei no CIEM, né? Eu vinha de uma igreja pequena. Quantas pessoas Deus coloca na nossa vida para nos abençoar e para nos modelar e para trabalhar em nós, em nosso caráter. E qual que é o nosso papel? Considerá-los, respeitá-los, amá-los, né? E que a gente possa promover a paz nessa relação também. E aí no versículo 14 ele vai falar de um outro relacionamento. Irmãos, também vos exortamos que admoesteis os sonolentos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais pacientes para com todos. Evitai que ninguém retribua o mal com mal, mas encorajai em todos, que todos sejam bondosos uns para com os outros. Aqui eu quero trazer sobre o nosso relacionamento uns com os outros, né? Além da nossa liderança, aqueles que cuidam de nós temos os nossos colegas, aqueles que caminham conosco, aqueles que também receberam um chamado, aqueles que também estão nessa mesma caminhada. Cada um, né? Deus nos deu uma revelação específica sobre como Ele iria nos conduzir, mas o Deus de amor, o Deus fiel, é um Deus que nos coloca juntos, é um Deus que vai trabalhar e vai ajustar as nossas relações. E isso faz parte também do nosso preparo e da nossa caminhada. E aí, é cuidar uns dos outros, amar uns aos outros, animar aquele que precisa de ânimo, às vezes aquele que está abatido, aquele que adoeceu, e tantas pessoas na caminhada. Um dia somos nós, outro dia é o colega, e nós precisamos entender que nós somos família, irmãos, e que nós precisamos cuidar uns dos outros, que nós precisamos amar uns aos outros, não retribuir o mal com o mal, mas promover a bondade, né? E Paulo vai falar em outros momentos, né, que a sua benevolência seja manifesta a todos. Então, nas nossas relações uns com os outros, que a nossa benevolência seja manifesta uns aos outros, né, que nós possamos cuidar uns dos outros, contribuir para a caminhada do outro, não ser pedra de empecilho, mas que sejamos instrumento de Deus na vida uns dos outros. É porque eles também fazem parte do processo, eles também fazem parte da nossa caminhada de preparo. Nós não temos dúvida da qualidade, né, de ensino que o CIEM nos oferece, dos seus professores, da sua liderança, mas tudo isso faz parte do currículo do Senhor para a nossa vida. A nossa formação, né? Nós aumentamos o nosso conhecimento, nós somos transformados em todas as áreas. E a nossa relação com o outro, ela é muito importante. E tem relacionamentos ali que nós levamos para a vida toda, que nós precisamos cultivar. Nós precisamos de pessoas com quem a gente possa
ampare e pessoas que a gente também possa amparar. E aí no final, né, a partir do versículo 16, conservai permanentemente a vossa alegria, orai constantemente, dai graças em toda e qualquer circunstância, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aqui agora eu quero destacar o nosso relacionamento com Deus. Irmãos, tá aqui no finalzinho, mas ele é o primeiro, né? Vai vir em primeiro lugar na nossa caminhada. E quem é que pode gerar essa alegria? Quem é que pode gerar esse contentamento? É a nossa relação com Deus da missão. Como a gente ouve, né? O pastor Tomé sempre enfatiza isso, o Deus da missão. O Deus da missão que habita em nós é o que vai gerar em nós alegria, é o que vai gerar em nós a força que nós precisamos caminhar, é o que vai gerar em nós a capacidade de ter um coração grato constantemente, orar sem cessar, ou seja, comunhão com Ele continuamente. Temos os nossos momentos devocionais, são momentos particulares, momentos dedicados exclusivamente a Ele, mas a nossa vida precisa ser constantemente ligada a Ele, porque o nosso propósito ali, o nosso propósito na nossa caminhada é que Cristo seja gerado em nós, a imagem de Cristo venha a ser revelada em nossas vidas. E aí ele continua, não apagueis o fulgor do Espírito, não trateis com desdém as profecias, mas examinai todas as evidências, retém o que é bom, afastai-vos de toda forma de mal. Quanto mais nós nos aproximamos e nos achegamos a Deus, né, que é a verdade absoluta para as nossas vidas, mais nós vamos ter capacidade de enfrentar o mal, mais nós vamos ter capacidade de nos posicionar diante daquilo que não é da vontade de Deus, daquilo que não é correto. E aí, né, a nossa relação com Deus, ela é fundamental na nossa caminhada, ela é de extrema importância. Nós precisamos sim ler bons livros, ter contato com pessoas, né? Mas a nossa caminhada com Cristo precisa ser evidenciada nas nossas atitudes, né? Na minha relação com os meus líderes, na minha relação com o outro. E aí o versículo 23, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo seja mantido irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama, né? Até aqui, Jesus Cristo. Irmãos, Deus ele tem um propósito de nos alcançar de maneira integral. Todas as áreas da nossa vida, todas as nossas relações precisam ser consagradas a Ele. E sendo assim, né? Esse Deus vai manter a nossa vida irrepreensível em Cristo Jesus. E aí a gente pensa, mas é bem desafiador, né? Isso tudo é muito desafiador, sim. E aí então chega no versículo, fiel é o que vos chama, o qual também fará. Ele é fiel para te sustentar financeiramente, sim. Ele é fiel para te sustentar emocionalmente, sim. Fisicamente, sim. Mas Ele é fiel para te sustentar nas suas relações uns com os outros, na sua relação com o seu líder, na sua relação com o seu colega, em todas as áreas, no serviço que a gente se presta, né? Aonde nós estivermos servindo, o trabalho que a gente estiver fazendo, tudo vai glorificar a Deus. Irmãos, que a nossa vida seja totalmente para a glória do Senhor, que a nossa vida seja totalmente dedicada a Ele, que Ele nos molde, que Ele nos transforma, que a imagem de Jesus seja refletida por onde a gente passar e que possamos ser fiéis ao Senhor nos mínimos detalhes, porque se eu sou fiel ali na entrega de um trabalho, na leitura de um livro, com certeza Deus vai manifestar a fidelidade dele em outros, né, em coisas maiores, né? E fiel é aquele que te chama, é aquele que vai te dar condições de enfrentar todo e qualquer desafio. Essa é a palavra que eu queria trazer essa noite, que possamos pensar, né? Esse é um texto que me acompanha durante muitos anos e que ele possa continuar falando aos nossos corações. Eu agradeço muito a Deus por poder ter sido parte, né? Por ter participado desse momento do CIEM. E isso para mim é um presente. E que Deus continue cuidando de nós e falando aos nossos corações. Amém. Olá,
queridas irmãs, é um prazer estar participando dessa celebração do centenário do IBER, Instituto Batista de Educação Religiosa. Meu nome é Carita Campos, eu moro na cidade de Jataí, interior de Goiás, e tive o privilégio de estudar nessa Casa de Formação de Obreiras. A minha turma é de 1977, primeira turma sob a direção da professora Elizabeth Waltz. Nós tivemos o privilégio de ali aprender a trabalhar na igreja local ou no campo missionário, atuando como servas de Deus na expansão do reino. Foram 4 anos maravilhosos. Os professores e a direção deixaram marcas abençoadas em nós. Hoje eu trabalho na igreja local e as marcas do IBER continuam fazendo a diferença na minha vida. A Deus toda a honra e toda a glória. A divisa do IBER, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu tenho tentado, me esforçado o máximo para que seja uma realidade na minha vida, bem como o hino oficial, em mim vem habitar. Eu quero que sempre a minha vida seja para a honra e glória do nosso Deus. A Deus todo louvor e toda adoração. Amém. Tive o privilégio inaudito de ser aluna do IBER. Tempo maravilhoso de complementação de tudo que eu havia aprendido na minha vida cristã, no lar de onde eu vim, papai pastor, mamãe professora do IBER e líder na denominação, sobretudo na União Feminina. Ali no IBER, então, eu fiz essa complementação, aprendi muita coisa, foi um tempo sublime. Tenho grandes saudades e lindas lembranças daquele tempo que eu passei ali. Minha turma se formou em 1972 e neste ano eu me casei e fui para o campo missionário em Portugal. Muito do que eu realizei, consegui realizar ao lado do marido pastor e missionário, eu realmente recebi na formação que tive no IBER. Aquele lugar impecavelmente cuidado, desde a parte externa, uma natureza exuberante, mas um lugar limpíssimo, organizadíssimo. Ali tivemos excelentes professores, uma excelente formação bíblica, cristã, teológica. Aprendi muito da música, pratiquei muito porque nos cultos semanais era o momento em que nós praticávamos tanto a palavra, a exposição da palavra, quanto os instrumentos, a regência. O IBER tem na minha vida uma importância muito grande por tudo isso, pelas boas lembranças que eu tenho de aprendizado, do convívio com professores excelentes, com colegas maravilhosas, e eu fico muito emocionada e grata ao Senhor por esse tempo que ali passei, quando aprendi muita coisa para a minha vida até o dia de hoje. E um lugar por onde passaram tantas vidas que já serviram e que ainda servem, como missionárias, como esposas de pastor, como servas do Deus Altíssimo. Então, as marcas que o IBER deixou na minha vida, no meu coração, na minha memória, são realmente indeléveis. Graças ao Senhor pela existência desta casa que ainda atua na formação. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz quando eu clamo por socorro, porque inclinou os seus ouvidos para mim. Vou invocá-lo
viver. O Senhor é soberano, seu amor é para sempre. Felizes aqueles que o seguem, aqueles que o obedecem. Felizes aqueles que o buscam e andam nos seus caminhos, ó Senhor. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz quando eu clamo por socorro. Porque inclinou os seus ouvidos para mim, vou invocá-lo enquanto viver. O Senhor é soberano, seu amor é para sempre. Felizes aqueles que o seguem, aqueles que o obedecem. Felizes aqueles que o buscam e andam nos seus caminhos, ó Senhor. Amo o Senhor. Participei da organização Mensageiras do Rei. E num dos acampamentos desta organização, entendi o chamado do Senhor para a obra. E no ano de 1978, a Igreja Batista Central de Teresópolis nos enviou para o IBE. E ali chegando, achei muito interessante. A dona Elizabeth, então diretora, nos chamava pelo nosso nome. A educação ali foi excelente, tanto acadêmica quanto informal. Os professores, pessoas muito especiais, pessoas comprometidas com o Senhor, comprometidas com a obra do Senhor. O convívio com as colegas também foi muito importante, pois tivemos ali um grande aprendizado, falar e calar na hora certa. Os cultos maravilhosos, os hinos cantados por aquele tanto de moço era muito lindo e as palavras muito especiais também. Falei para o Senhor que eu não queria ir para o campo sozinho. E aí o Senhor então me presenteou o pastor Valdeci. E trabalhamos um pouco na nossa cidade e depois viemos para o Mato Grosso, onde permanecemos na mesma igreja por 31 anos. Pude assim dar a minha contribuição, tanto na igreja quanto na denominação. Trabalhei com a União Feminina, especificamente com as Mensageiras do Rei. Louvo a Deus, irmãos, pela existência dessa escola, porque nós sabemos que o ministério não é fácil. Mas as orientações recebidas ali contribuíram muito para o desenvolvimento do nosso trabalho. Louvo a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu de ter passado por esta escola. Louvo a Deus por todas as vidas que ali estiveram e que contribuíram para o nosso desenvolvimento, para que tivéssemos uma melhor educação. E que Deus continue a abençoar grandemente essa escola. Continue a abençoar as pessoas que ali estiverem trabalhando. Continue a abençoar as pessoas que ali estiverem estudando. E que Deus nos abençoe. Quero agradecer a oportunidade que estou tendo de recordar um pouco o tempo que passei ali na Escola de Obreiras. Que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Me lembro bem nitidamente o lugar em que eu estava quando eu recebi uma chamada especial para servir ao meu Deus. Escola dominical, minha professora era a Esther Riff, missionária, e depois então ela me perguntou se eu queria me preparar para melhor servir ao meu mestre. E eu disse que sim. Apesar de ser funcionária pública, eu deixei tudo e em 1950 fui para a Escola de Obreiras. E ali eu tive então como diretora a Miss Neil, que é
também era professora de uma das matérias, que eu não me lembro bem o nome, Miss West, que era professora de outra matéria também importante, e estudei Bíblia e trabalho com crianças, enfim, eu tinha 9 matérias. E foram anos assim muito agradáveis, muito abençoados. E eu recebi ali muita experiência para servir ao meu mestre. Vim para Brasília, aqui também tive muitas oportunidades. Então eu agradeço ao meu Deus pela oportunidade que Ele me deu de passar pela escola de obreiras ali no Rio de Janeiro. E a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. A nossa palavra neste momento é de gratidão a Deus. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Gratidão a Deus por esses ex-alunos do CIEM e a estes também que ainda fazem parte desta história. E a nossa oração é que o CIEM continue frutificando para a glória de Deus Pai.